Olá, professores do PDRSX, Altamira, senador José Porfírio. Estamos no meio do nosso trabalho de formação continuada, do projeto 068, e agora a fase de escrever, de produzir o nosso artigo. Fazer artigo não é coisa de outro mundo, é coisa desse mundo, por isso que não é fácil, não é simples. Mas não é impossível. É uma tarefa trabalhosa, mas prazerosa. Além do template que foi enviado para o seu e-mail, tem algumas discussões que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a qualidade do artigo e para dar mais fluidez ao texto, para ficar um texto mais bonito, mais gostoso de ser lido. A nossa ideia é que a gente faça artigos que tenham leitores interessados. Vamos conversar sobre alguns pontos que podemos discutir. Todo artigo ele começa com uma pergunta para responder. Se eu não tenho uma pergunta, eu não tenho o que dizer, eu não vou ter condição de ter argumentos, então eu preciso ter uma pergunta. Então é interessante que você pense, o que eu quero responder com esse artigo, com esse texto? Então, isso é a condição zero que eu coloquei aí para a gente escrever um artigo. Um artigo se faz com ideias. Você tem uma vivência profissional, passou por um projeto, por leituras e passa por diversas situações na sua sala de aula durante o dia, na sua escola, no caminho da escola, logo após a aula, após a discussão com o aluno sobre um tema, ou uma questão disciplinar até que você conseguiu contornar por meio de uma atividade pedagógica. Você pode falar da sua ação na sala de aula, sua ação pedagógica, a influência disso na família, na rotina da escola. Então, pense ideias e escreva isso livremente. Eu tenho uma pergunta para responder e eu começo a pensar nas ideias que podem advir disso aí, você vai escrevendo isso livremente, até que o artigo começa a se desenhar. Então, tenha essa ideia. Uma ideia que vai te dar entusiasmo, porque não se escreve sem entusiasmo também. Escrever é uma atividade intelectual. Tem que pensar, tem que comunicar uma ideia. Então, você tem que estar um pouquinho encantado com essa ideia. Escreva com vontade e eu diria até com amor, para que a coisa flua. Então, tenha uma ideia. Escreva sobre essa ideia, fale sobre essa ideia, argumente. Você pode pensar 3 grandes argumentos sobre a sua ideia. Por que isso é bom? Por que isso é ruim? O que pode dar certo se eu fizer isso? O que pode dar errado? Pense e vai escrevendo livremente. Depois a gente vai organizando isso aí. É interessante começar pela história. De onde veio a ideia do artigo? Por que eu estou escrevendo sobre essa temática específica? E aí você, historiando o artigo, historiando a sua ideia, já dá, outras ideias surgirão, né? Aí agora é a hora da teoria. Você tem alguma teoria que se parece com essa sua ideia, de onde veio esta sua ideia? Você pode... a teoria é interessante você colocar o tempo todo no seu artigo, porque essa teoria vai dar corpo, força ao seu artigo. Em educação, quase tudo já foi pesquisado, já foi discutido, estudado. Quando você cita uma teoria ou só coloca aquele autor data, você está dizendo que alguém já estudou sobre isso, que já é uma teoria referendada, que você não inventou aquilo do nada, e que aquela ideia vai apoiar uma ideia que você teve. Não é colar a ideia do outro, mas a gente tem que ter consciência de que nós não criamos quase nada nesse mundo desde os gregos. E que a gente faz reelaborações. E conhecimento não surge do nada, de pré-conhecimentos seus, que você nem sabe que você tem, de leituras que você fez. Todas essas leituras que a sua vida toda, na graduação, nos cursos que você faz, você constrói essas leituras todas, elas aparecem quando você precisa. E a hora que você faz uma pergunta para responder, essas leituras devem te ajudar a responder. Então, a citação no artigo serve para isso. Para dizer, olha, eu li isso aqui, eu sei do que se trata, não estou inventando, alguém já pesquisou isso e eu concordo com esta pessoa aqui, aqui, aqui. Você começa a construir uma microteoria, uma teoria pequena, uma teoria menor, não menor no sentido da importância, mas uma teoria dentro de uma outra teoria maior.
E isso é importante para o nosso desenvolvimento profissional, né? Então, cite, leia alguma coisa para ter uma referência lá no final do seu artigo. Não é apenas uma referência, é uma referência teórica verdadeira, né? Não é apenas uma coisa escrita lá. Outra pergunta que você tem que fazer quando estiver escrevendo é no que essa ideia vai ajudar os leitores. Quem vai ler o seu artigo são professores de ciências, de matemática, de língua portuguesa. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de informações. Eles foram buscar o seu artigo porque querem aprender alguma coisa diferente. Então, você escreve pensando nisso também. O artigo tem que ser interessante, tem que informar as pessoas e fazer ela crescer um pouquinho quando ela estiver lendo o seu artigo. Então, não esqueça desse pequeno detalhe. Como você vai executar a sua ideia? É um outro ponto. Se você está propondo alguma coisa no artigo, uma ideia nova, vai descrever claramente o que você vai fazer, para que o outro que vai ler possa reproduzir com mais fidelidade possível. Não que seja a ideia que seja que ele reproduza, mas que ele tenha elementos para fazer uma coisa parecida. Que material você vai usar? Quanto tempo isso leva? Então, você vai comunicar lá o que você... uma espécie de manual daquela sua brilhante ideia para trabalhar algum conteúdo ou para resolver algum problema na sala de aula. E mais um tópico importante: que resultados obteve desta ideia? Quando eu executei esta aula, esse projeto de um bimestre, o que eu obtive? Como é que foi a aprendizagem dos alunos? Como é que foi o interesse deles? Procure ser bem claro, bem objetivo nessa avaliação de resultados. Se eu obtive interesse, maravilha, interesse é tudo. A participação foi muito envolvente, ótimo, isso é muito bom. Aprendizagem. Que aprendizagens eu percebo que aconteceram e como é que eu pude saber dessa aprendizagem? O interesse, a empolgação, a participação não quer dizer aprendizagem. Então, uma festa, os alunos estão adorando a brincadeira, a atividade, mas não aprenderam nada, isso não funcionou. Então, você tem que dizer claramente como você sabe que eles aprenderam. Que instrumento você utilizou para avaliar? Então, isso é muito importante. E, seguindo esses passos, eu tenho um artigo muito bonito aí que vai ajudar o nosso trabalho e ajudar as pessoas que vão ler o seu artigo. É isso. Depois voltamos com mais dicas para você.